Walid, eu quero complementar aqui um pouco a pergunta do Mauro, dizer que hoje pela manhã, lá em Genebra, a porta-voz da ONU para os Direitos Humanos, a Ravina Shamdasani, ela relatou esses mesmos números que você relatou, são mais de 4 mil, ela fala mais de 4.200 pessoas mortas, mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, fora o impasse com relação à passagem de suprimentos, obviamente, e ela faz um alerta mundial, ela diz textualmente, temos sérios temores quanto ao número de civis nos próximos dias. As operações militares não mostram sinais de diminuição. O cerco contínuo a Gaza está afetando o abastecimento de água, alimentos, medicamentos e outras necessidades básicas, e há indícios diários de violações das leis de guerra e da Lei Internacional dos Direitos Humanos. Ela fala de 11 jornalistas palestinos mortos, 28 equipes médicas, 14 funcionários da ONU, e ela diz ainda não se sabe quantos corpos mais podem estar enterrados nos escombros. É uma porta-voz da ONU, dos direitos humanos da ONU. Ontem nós acompanhamos à noite o Conselho de Segurança da ONU, a votação não foi para frente com a resolução da Rússia, como a gente já imaginava, hoje é a resolução do Brasil. Você, como uma representante de uma organização, a FEPAL, como vocês estão observando esse funcionamento da ONU e que potencial tem essa organização, hoje as Nações Unidas, para fazer com que estanque de alguma forma essa situação? Se vocês assistem isso com algum nível de expectativa ou há desesperança? E eu queria complementar a pergunta falando o seguinte: você, como representante da FEPAL, tem sentido portas se fechando nos últimos dias, portas que anteriormente estavam abertas para a causa palestina? Obrigado, Ana. O sistema ONU, ele não é um ente armado. Tá? Nós temos que apontar para o grande inimigo da raça humana nesse momento, que são os Estados Unidos. Inclusive, neste momento, o Benjamin Netanyahu, ele é uma espécie de... Eu não gosto de usar esse termo, porque, na minha opinião, a rainha da Inglaterra não é o que dizem que ela não manda nada. Ela manda e manda muito. Mas, na visão popular, o Netanyahu, nesse momento, é a rainha da Inglaterra, que, aliás, já morreu, agora é o rei Charles, né? Mas vamos pegar a figura popular. Netanyahu, nesse momento, é rigorosamente a rainha da Inglaterra. Essa guerra é comandada pelos Estados Unidos e é uma guerra existencial da hegemonia estadunidense, do seu poderio que começa a ser preponderante no Ocidente a partir da Primeira Guerra Mundial e de domínio completo de amplo espectro, especialmente no Ocidente, no autoproclamado Ocidente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo está esfarelando. Né? É bom lembrar que teve uma imagem que talvez fosse inimaginável nas nossas cabeças até dias antes dela mesma acontecer, que foi o aperto de mãos entre iranianos e sauditas em Pequim. Então, esse é um movimento tectônico, geopoliticamente falando, e agora isso tudo é complementado dentro de uma cadeia de acontecimentos absolutamente lógica, ou que passou a nos parecer lógica. A de países do Oriente Médio nos BRICS, Irã e Arábia Saudita e Egito, e assim vai, né? Então, esse é um quadro que desfavorece o regime sionista, desfavorece a maquinaria estadunidense econômica de guerra, de domínio de amplo espectro. Então, a ONU, ela não tem esse... Nosso problema é o veto dos Estados Unidos. Cada munição, cada aeronave, cada sistema que assassina palestinos é dos Estados Unidos. O Netanyahu é um capitão da Polícia Militar no Brasil assassinando por lá. Não mais do que isso. Aliás, é bom reposicionar e colocar as coisas para que esses sionistas que se jactam, que rufam tambores e batem no peito, que são isso aqui, não. Estão lá assassinando crianças e pessoas inocentes, desarmadas, que mal têm um revólverzinho em casa de vez em quando. Então, neste momento, nós temos uma
um porta-aviões dos Estados Unidos comandando tudo. Já no domingo, posterior ao dia 7, dia 8, uma aeronave, depois outra estadunidense dessas cargueiras, pousou com armamentos, munições, sistemas e, passou desapercebido todo mundo, instrutores. Então, os Estados Unidos assumiram essa operação e estão comandando essa operação. É claro que daí vai lá o propagandista de guerra israelense e aparece com aquele monte de estrela de 6 pontas e dá aquelas entrevistas. Claro, não é o Biden que vai dar uma entrevista, eu vou matar, eu estou chacinando, eu prendo, eu arrebento, eu mato, eu vou eliminar. Claro que o Biden não vai fazer esse serviço. Quem vai fazer isso são os assassinos profissionais, o regime sionista, e temos que falar dos sionistas sempre, e dessa ideologia nefasta e fascista. Eles é que estão fazendo isso. Veja, os números da ONU, a entrevista da funcionária da ONU, tudo isso é relevante. Mas nós temos centenas de resoluções da ONU e outros relatórios da ONU. Quando somamos tudo, eles passam de 1.000, porque tem os da Assembleia Geral das Nações Unidas, da Assembleia Geral, tem os do Conselho de Segurança e tem do Sistema ONU de um modo geral. Só de relatórios relatando o apartheid são 6 da ONU. Isso tudo Israel descumpriu solenemente. Tem uma resolução que nunca ninguém dá bola para ela, que é de 11 de maio de 49, que é a 273/3, que admitiu Israel como Estado-membro da ONU. E ela tinha 2 cláusulas condicionantes, essa resolução. Tinha, não. Tem. Uma delas, acatar a resolução 81, a resolução da chamada da partilha da Palestina, que é de 29 de novembro de 1947, que, na pior das hipóteses, portanto, restauraria o futuro Estado palestino para os palestinos na própria Palestina sua, em 42,9%, portanto, parcela mínima do seu território. E a resolução 194, de 11 de dezembro de 1948, também da ONU, que reconhece que houve limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados. Então, haveria, na pior das hipóteses, uma restauração dos elementos territoriais planejados pela ONU, injustos, evidentemente, infelizmente, e a restauração demográfica. Israel aceitou acatar e implementar essas 2 resoluções em troca de ser admitido como Estado-membro da ONU. Isso não foi acatado. Israel não respeitou até hoje uma só resolução da ONU. Então, esta é a relação e a importância da ONU. Quanto às portas, veja, como eu disse, não se trata de uma continuidade pura e simples. Se trata de um elemento novo. Então, por exemplo, a Globo News e o sistema Globo, de um modo geral, se ele tivesse adotado uma conduta mais equilibrada, teria imposto um padrão ao Brasil. Quem inaugurou a conduta desequilibrada e a conduta de comando do genocídio midiático no Brasil foi o sistema Globo. Então, nós temos hoje uma grande central, uma propaganda de guerra, que foi assim que a gente denunciou já no sábado, e acertamos ao denunciar isso. Então, nós temos uma central Goebbels News, né? Goebbels de comunicação, de limpeza étnica, que passou a funcionar. E desde aquele momento até hoje, reiterados pedidos, e os demais grandes veículos de comunicação nos negaram a possibilidade, por exemplo, de entradas ao vivo. O que fizeram para dar um cala-boca? Mandaram algumas equipes de reportagem falar conosco para depois de 10 horas de demonização nos darem 3 segundos de uma sonora. E quem fez jornalismo, trabalha com jornalismo, eu fui 11 anos da minha vida jornalista, sabemos o que isso significa. Então, não há portas fechadas que não estivessem fechadas antes. Elas apenas mudaram o seu método, né? Essa nova conflagração, em que provavelmente aquilo que nós vimos em Fahrenheit, aquilo que nós vimos em The Running Man, que é aquela grande indústria de mentira permanente que envolve todas as pessoas e torna a vida delas aquela mentira, está em andamento. Nós temos um fascismo global realizado a partir do sistema midiático, que seguramente foi percebido neste momento. E é esse o grande perigo. No mais, pelo contrário, abriram-se mais portas. Porque, e aqui eu queria fazer uma
uma ponderação crítica, mas nem de longe para fazer bola dividida. A narrativa foi tão poderosa que ela colocou na defensiva e na incompreensão mesmo vastíssimos setores do campo democrático e popular no Brasil. E não podemos também fechar os olhos de que os veículos de comunicação não hegemônicos não têm tratado da questão palestina com a necessária adequação faz muito tempo. E tem dado uma locução muito desmedida para um setor que se diz sionista de esquerda aqui no Brasil. Esse setor sionista de esquerda aqui no Brasil é locutor oficial de Israel sob um prisma um pouco mais elegante. Nós temos aqui locutores do Likud e temos aqui locutores da esquerda sionista. Eu queria fazer uma ponderação histórica. De 1947, portanto, não a partir de 48, a limpeza étnica na Palestina começou em 18 de dezembro de 48, e de dezembro de 48 a 14 de maio de dezembro de 47 a 14 de maio de 48, quando terminaria o mandato britânico sobre a Palestina, e se autoproclama o Estado de Israel, o sionismo se autoproclama Estado e se autodenomina Israel, já havia 250 mil palestinos assassinados. E depois, uma aplicação já como Estado da limpeza étnica do seu prosseguimento, leva a que até 88% dos palestinos, nos 78% tomados naquele momento para Israel se tornar o que é hoje, foi realizado pela esquerda sionista, comandada por um socialista, ou autoproclamado socialista, Ben-Gurion. A direita israelense, ou sionista, só chegou ao poder com Menachem Begin numa coligação que se chamava Likud, se torna partido depois, elegendo Menachem Begin. Todos os crimes de lesa humanidade... 73, né? Apenas, não é isso? Hã? Em 73 só, não foi? 77. 77. A Golda Meir era trabalhista e se dizia socialista também. E foi formada na União Soviética. Os soviéticos, aliás, infelizmente, apoiaram a partilha e não só forneceram as armas essenciais para a limpeza étnica, foram armas tchecas determinadas pela União Soviética que fossem entregues pelos sionistas, inclusive aviação. O Andrei Gromyko era o representante da União Soviética nas Nações Unidas naquele momento, e eu falo isso com dor, porque eu sou do campo democrático e popular, e a minha tradição é uma tradição dessa vertente da qual eu estou agora narrando esse episódio lamentável. O Andrei Gromyko e a União Soviética se opuseram à Resolução 194, de retorno dos refugiados. Os Estados Unidos, naquele momento histórico, opuseram um embargo de armamento e munições, e não há uma única arma ou munição estadunidense que promoveu a limpeza étnica na Palestina. Então, o reposicionamento histórico para a questão palestina e um conjunto de léxicos também precisa ser revisado, porque essas imprecisões estão prejudicando a comunicação correta e o posicionamento histórico da questão palestina. E essa é uma autocrítica, na verdade, que eu considero que os palestinos e seus descendentes, onde quer que estejamos, devemos fazer também, porque a gente não está contribuindo adequadamente para a solidariedade palestina.